Paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vocês estão felizes nesta manhã? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fala a verdade, o que Deus não está fazendo em nosso meio desde sexta-feira? É muito forte, queridos. Deus, em um linguajar romântico, Ele nos aprisionou aqui neste lugar, nesses 3 dias. Ele nos fechou neste ambiente gostoso, nesses 3 dias, para realmente mexer conosco, para nos sacudirmos, realmente para tirar-nos de uma realidade, nos transportar para uma outra realidade. Eu tenho certeza que jovens, adolescentes, homens e mulheres, nós estamos sendo assim alimentados, nós estamos sendo assim revestidos realmente com poder, para a partir de hoje, quando nós saímos deste ambiente, realmente levar lá fora coisas maravilhosas que nós recebemos da parte do Senhor. Não pode ficar com você. Você precisa deixar desaguar sobre sua casa, sobre seus pais, sobre seus amigos, suas amigas. Lá onde você estará, desague o que você está recebendo. Realmente eu quero assim louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Osvaldo, nosso presidente, pastor Cláudio, nosso querido pastor Rafael, com as famílias. Quero assim agradecer cada pastor aqui, cada líder, grupos de louvores, ministros, cada líder de jovens que vieram de longe, de perto. Que coisa linda. Eu quero assim parabenizar mais uma vez vocês, pelo carinho de vocês, poder estar com vocês nesses 3 dias. Eu recebi um convite ontem, Eu recebi um convite ontem para ir pescar em uma lancha. Veio um convite e me falou: Josinaldo, você está aqui em Anápolis, então esse sábado você vai passar o dia todo conosco. E eu falei: como eu vou falar não, para não machucar? E eu falei assim: não. Falei: não, eu não posso. Eu estou envolvido em um ambiente que não posso sair daqui. Sabe, queridos, eu não queria. Eu falei: pastor Rafael, eu não quero. Eu falei para outro: eu não quero. Eu falei para o irmão: fala que não dá, fala que não pode, porque eu estou aqui para estar nesses 3 dias. Aí deu certo, e eu não fui pescar. Eu escolhi a melhor parte: estar aqui no meio de vocês, sendo ministrado, sendo cheio. E nesta manhã, talvez, eu não sei o que vai acontecer, mas como o pastor Rafael falou que para cada dia tem um maná, talvez eu nem vou testemunhar muitas coisas hoje. Testemunhei na sexta, porque eu tenho algo de Deus para transmitir. E falar de mim é muito fácil. Falar de mim, dos testemunhos, eu fiz uma lista continuando de sexta-feira. Mas Deus falou assim: filho, é isso aqui que vai acontecer hoje de manhã. Então eu vou preferir ouvir a voz do Senhor. E se der tempo eu vou misturando algum testemunho com vocês. Sabe, queridos, esses 3 dias, ontem eu vi um jovem aqui. Eu bem ali, estava uma parte do louvor aqui que os meninos chamaram. E eu vi um jovem que não estava cantando, ele estava tendo uma intimidade com Deus ali sozinho. Eu olhei para ele, fiquei olhando para ele. Ele ia para um lado, ia para o outro, chorava, limpava, ele se contorcia. E eu falei: Deus, está acontecendo com esse rapazinho? Aí Deus falou: filho, estou trazendo ele de volta. Estou trazendo ele de volta. E eu falei: uau, que coisa linda. Um jovem, deve ter os seus 15, 16 anos, no máximo 16 anos. E o que Deus não está fazendo nesse congresso desde sexta-feira? Queridos, um versículo. Eu falei para vocês sexta-feira que quando eu saí para cá, para vir para cá, para Anápolis, Deus, eu perguntando para o Senhor, porque eu perguntei para o Lucas, perguntei para os pastores o tema, e eles falaram: não, tema livre, deixa Deus usar. Eu fui perguntar para Deus então, falei: Deus, ele falou: filho, leva a intimidade, uma geração que ora. Eu tenho saudade da voz deles. Lembra que eu falei sexta-feira? Eu tenho saudade da sua voz. E nesta manhã eu quero assim ler para vocês um versículo, lá em 2 Crônicas capítulo 7, no versículo 15 e no 16. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo. Está falando de você, tá? Não é ambiente não, é você. Templo, morada.
eu ouvi atentamente cada oração feita por você. Vou traduzir aqui para você. Pois escolhi e consagrei você, onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para Ele, com todo o meu coração. Amém, queridos? Amém ou não amém? Queridos, hoje nós desfrutamos, eu marquei aqui hoje de manhã, nós desfrutamos de um privilégio, que desconhecemos o tamanho da grandeza desse privilégio, que é poder chamar Deus de Pai, ter acesso a Deus. Vocês sabem que esse versículo é uma oração de Salomão. No capítulo 6, Salomão fala: ó Deus, se meu povo pecar, se o teu povo errar, se o teu povo, se faltar o mantimento, Deus, se faltar isso, se sairmos para a guerra, se tiver epidemia, Senhor, olha, eu peço que o Senhor ouve a oração que se fizer neste lugar, neste dia. Aí no capítulo 7, capítulo 6 é o pedido de Salomão, capítulo 7 é a resposta de Deus para Salomão. Porque ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos, ou se arrepender, então eu vou ouvir do céu, vou perdoar seus pecados e vou sarar a terra. Uma geração que ora, uma geração que busca. A pergunta nesta manhã é: quando você falou com Deus? Quando foi que você falou com Deus? Sabe, queridos, no Antigo Testamento, eles tinham acesso parcial a Deus. E este acesso era somente por intermédio do tabernáculo. Para vocês terem uma ideia, Salomão vai inaugurar o templo. Como esse, por exemplo, se fosse a inauguração, a Bíblia vai dizer que Salomão fez um púlpito de bronze, de 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 1,50 metro de altura. E ele faz a inauguração do lado de fora, no pátio, lá fora. Por quê? Ninguém poderia entrar dentro do santo. Somente tinha acesso ao pátio. No santo, era só os utensílios, era só o sacerdote. Havia um véu que separava o santo do santo dos santos, que era uma vez ao ano que o sumo sacerdote entrava, e ainda entrava com uma corda, com o seu manto, com sinos, e eles ficavam do lado de fora, desse lado do véu, dentro do templo. Eles ficavam com a corda ali esperando se Deus ia receber a oração ou não ia receber. E se o sino balançasse, trim, 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 Deus está aceitando o sacrifício. O povo que estava lá no pátio, Deus está aceitando, teria 7 dias de festa. Só que quando a corda ficava dura, aí então eles puxavam o sumo sacerdote, porque ele estava morto. Tão difícil era o acesso diante de Deus. Quando Deus falava com o seu povo, lembra Moisés, quando ele sobe no monte? Deus fala: santifica o povo por 3 dias, manda eles lavar suas vestes, limpa eles, que eles não entrem mastigando chicletinho na minha presença, que eles não toquem mastigando chicletinho na minha presença, que eles não entram com qualquer roupinha na minha frente. Não, ele fala assim: olha, vai ter um limite e vai ter uma maneira de entrar na minha presença. E de repente agora, Moisés ele começa a preparar o povo. Aí a Bíblia vai dizer que o monte fumega. É essa maneira mais romântica de Deus se comunicar naquela época com o seu povo. O monte fumega, começa a estremecer, relâmpagos de tudo quanto é lado. Aí Moisés fala assim: olha povo, esse é o nosso Deus. E o povo fala: Moisés, nós não podemos suportar, vai você, suba você no monte, e o que Deus te falar, fala para nós, e nós obedeceremos, porque temos medo de ouvir Deus falar e morrermos. Só que no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, fala que por meio de Jesus, o nosso mediador, que Ele deu-nos acesso ao Pai, por intermédio do seu sacrifício.
A Bíblia diz que quando Jesus, ele está lá na cruz, pendurado, queridos jovens, adolescente, quando ele fala tetelestai, em aramaico dizendo, está consumado, o preço foi pago. A Bíblia diz que o véu rasgou-os de cima a baixo, e ele ali estava dizendo, Josinaldo, jovem, adolescente, você, a partir de hoje, todos vocês podem ter acesso livre diante de Deus, e sem morrer. E ali o véu foi rasgado, e nós obtivemos por intermédio de Jesus Cristo o acesso diante do Pai. Não somente o acesso diante de Deus, Jesus nos levou a um patamar maior e nos deu a permissão de chamar Deus de Pai. Sabe qual foi a primeira vez que Deus foi chamado de Pai? No Monte das Oliveiras. Os discípulos e os judeus nunca poderiam ousar chamar Deus de Pai, ou Abba Pai, Paizinho. Era Iavé. Tinha uma distância por causa do temor e o tremor. E Moisés fala, eu me fiquei aterrorizado vendo tudo isso no monte, porque quando Deus falava, tudo se abalava. Aí uma vez Jesus estava orando, adolescentes, Jesus estava orando, jovens, como de costume, e ele, Pai, Paizinho, se for possível, faça de mim, ó Pai, está assim, papai, ó Pai, Pai. E os discípulos, eles olham aquilo, eles falam, como pode ele chamar Deus de Pai? Nós nunca fomos levados nessa intimidade, Lauren. Nós nunca fomos levados nessa intimidade com Ele, chamá-lo de Pai, Paizinho. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele fala assim, vocês estão assim olhando por quê? Aí um dos discípulos fala, mestre, como que é isso, chamá-lo, o Iavé, de Pai? Nós nunca fomos levados a essa intimidade. Aí Jesus ele fala assim, tipo, arranca um tronco aí, senta vocês 12. Aí você imagina 12 homens sentados, tipo, ai, nos ensina como que é. Aí Jesus fala, senta aí, filhos, amigos, a partir de hoje vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu. Foi a primeira vez que os discípulos ousaram ser levados em uma intimidade. Uma geração que ora, uma geração que fala com Deus. Você tem um privilégio, eu tenho um privilégio, que nós não conseguimos medir o tamanho desta graça, de não só entrar na presença dEle, mas de chamá-lo de Pai. Sabe aquele cantinho, nesses 3 dias, você está sendo trazido de volta para o jardim secreto, naquela intimidade. Você está sendo arrastado de volta para um lugar secreto. Sabe, jovem, é a presença, se não fosse a presença de Deus na tua vida, você não teria chegado até onde você chegou aqui hoje. Se não fosse a presença de Deus na vida dos pastores, dos irmãos, dos líderes, você menina e menino, se não fosse a presença de Deus, você não conseguiria a fã, como a nossa jovem profetizou aqui, falou, orou, com ousadia, entrou diante do Pai dizendo, eu acredito que o Senhor pode fazer. Não é só livre acesso, é a intimidade de poder falar, se relacionar com Ele. Sabe, queridos, se não fosse a presença de Deus, talvez muitos de vocês não conseguiriam chegar aqui, por causa da falta do dinheiro, a situação em casa, o diagnóstico que está em casa, faculdade que não dá certo, me acho feia, ridícula.
tenho medo disso, tenho medo daquilo, tudo me apavora, me aterroriza. Mas se não fosse a presença de Deus, você não teria chegado onde você chegou. Talvez você não tenha sua casa do sonho, mas tenha a presença, está tudo certo. Talvez não tenha o carro do sonho, mas tenha a presença, está tudo certo. Talvez não tenha a saúde que você esperava, mas tenha a presença, está tudo certo. Não tenha a faculdade do sonho, mas tenha a presença, está tudo certo. O que você não pode, jovem, meninas e meninos, é deixar de priorizar a presença, a intimidade que você tinha com Deus e foi perdida. Aqueles momentos que você tinha só você e Ele, e o tempo começou a tirar e a roubar aquele momento que era só de você e Ele. Aquele tempo que era só você e Ele. Lembra no teu carro quando você parava porque você não suportava a presença, tinha que parar, encostar e chorar e falar. Lembra no teu quarto, menina, que você separou até um tapetinho, aqui vai ser para orar, Senhor, nesse cantinho. Lembra quando você parava antes de pregar, antes de abrir teu comércio, você falava, este lugar é teu, Senhor, o Senhor sabe disso. Lembra aquele tempo que você, quando ia para procurar um emprego, você falava, Deus, eu não vou sair daqui se o Senhor não falar comigo. Lembra quando você ia fazer sua faculdade, Deus, eu estudei, mas olha, a minha maior dependência está no Senhor. Já estudei, mas eu não saio sem a tua presença. E o tempo foi nos tirando daquele lugarzinho secreto, que era só você e Ele. Porque não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Exige demais, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O meu dia está corrido. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra. Eu não tenho tempo para ir para ensaiar os louvores. Vamos tocar do mês passado mesmo. Pega lá, mano. Pega do mês passado mesmo, porque a turma já conhece. Não deu tempo, nem para você, nem para mim. O povo está acostumado. Vamos embora. Toca aí o dó, lá, o fá. Vamos tocar de qualquer jeito. Vamos cantar de qualquer jeito. Porque não tem mais tempo. E Deus nunca aceita segundo pedaço de bolo na tua vida e nem na minha. Segundo pedaço de bolo não serve para ninguém. Nem para você, muito menos para Ele. Você já ouviu falar da regra do segundo pedaço do bolo? Aliás, do primeiro pedaço do bolo? Então guarde aí. Se eu fizer aniversário, a minha esposa prepara uma festa, e todos os meus melhores amigos vêm. Pastor Rafael sai daqui para ir lá no meu aniversário em Suzano. Pastor Osvaldo apareceu do nada. Eu vim com meu filho. Aí vem a Lauren e o Glauco. Não, eu fechei a Zoe, porque eu não posso perder o aniversário do meu amigo. De repente está o nosso presidente nacional, pastor Luiz Bergamin lá. Ô meu filho, eu gosto de você. Eu falo, uau. Só que a minha esposa está andando. Não tem aquele gritinho de quem será o primeiro pedaço? Sim ou não? Me ajude aí. De quem será? Olha, aí está lá minha mãe, minha sogra, está meu sogro, está fulano de tal, está um africano lá, que veio também lá da África para me honrar, pelos 18 anos de deserto lá com eles. E a Dani está lá. Todo mundo fica, eu sou sua sogra, olha, eu vim de lá. Ah, ele vai dar o bolo para o Glauco, né, o pastor Glauco. Não, vai ser para... Aí a turma começa a adivinhar, vai ser para a mãe dele. A Dani está tranquila, minha esposa, porque ela tem certeza que ela é a pessoa mais importante e primária na minha vida. Quando eu pego o primeiro pedaço de bolo, eu olho para todo mundo e eu falo, pastor Glauco, meu amigo, você é o meu amigão do coração. Todo mundo fala, poxa. Todo mundo começa a virar. E aí, mano, beleza? Por quê? O primeiro pedaço de bolo já foi dado, sim ou não? O segundo pedaço de bolo não interessa para ninguém mais. Vamos falar de time, aí dá salgadinho, refrigerante, e a turma está lá, o primeiro, o segundo. Ninguém se interessa pelo segundo pedaço. Se eu pego o primeiro pedaço de bolo,
eu dou a ele, e eu pego o segundo pedaço e falo: amor, você sabe que você é a primeira pessoa na minha vida, né? Você sabe, né, amor? Você sabe que eu estou dando o segundo pedaço, né, amor? Mas você sabe que você é a primeira pessoa. Eu conhecendo 32 anos com a minha esposa, minha primeira namorada, minha noiva, minha esposa, com 2 filhos, eu conhecendo 1,50 m dela, ela vai fazer assim, ó. Ela vai pegar o pedaço de bolo, depois a gente conversa. Amor, depois da festa a gente conversa. Te amo também. Depois a gente conversa. Porque ela não queria, ela tinha certeza que o primeiro pedaço do bolo era para ela. Ela tinha certeza que ela era a pessoa mais importante na minha vida. Sim ou não? Sim ou não? E de repente, com Deus é a mesma coisa. Deus não aceita segundos planos seu para Ele. Deus não aceita uma parte dos teus dias a Ele. Deus não aceita um pouco dos teus projetos. Não, Ele quer participar de toda a tua história. Deus, Ele quer ser o primeiro, Ele quer receber o primeiro pedaço do bolo para Ele, porque Ele não divide você com ninguém. Ele quer que você, durante o dia, fale com Ele. Ele quer que durante o dia você vá naquele cantinho secreto, antes de tudo, antes de todos, vá e fala com Ele, chore, coloque uma cadeira, fala: Deus, senta aqui por favor, paizinho, eu preciso falar contigo, porque Ele falou: olha, eu estarei com você, estarei atento à tua oração, clama-me e eu vou te responder. Não é um talvez, mas Deus fica o dia todo correndo atrás de você, com um buquê de flor e um bombom. Filha, filho, oh, filho, eu tenho tantas coisas para te falar, filho. E quando você chega à noite, na sua escola, faculdade, trabalho, ministério, Deus, Ele pega tipo uma cadeira, jovem, porque a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele vela. Ele coloca uma cadeira do teu lado e fala: é, filha, se alguém puder arrumar um pouquinho de água para mim, por favor? É, filha, filho, se alguém puder arrumar só um pouquinho de água, por favor? Ele fala: filho, você correu tanto hoje. Alguém tentou te assaltar lá naquele farol, e eu parei lá atrás, você nem viu, filho. Filha, lá na faculdade, estavam falando de você, e eu falei: cale, fecha a tua boca. Filho, sabe aqueles planos, e você está dormindo, cansou durante o dia, correu, tentou, cansou tanto à noite, que não teve tempo. E quando eu e você falamos que nós não temos tempo para Deus, você está chamando Ele de mentiroso. Porque a palavra tempo, em 2 sentidos hebraico, é o kairos, que é o tempo de Deus, e o cronos, que é o nosso tempo. Deus fez certinho tanto o kairos, que é o tempo dele, que não tem tempo, ele não está fechado em tempo. Então Deus fez um tanto quanto o outro. Quando sai da tua boca: pastor, mãe, pai, amor, eu não tenho tempo, eu estou esgotada, você vê que eu não paro o dia todo, é criança, é ministério, é não sei o que, é isso, e é isso, faculdade, estudar, celular, Instagram, WhatsApp, Facebook, eu preciso ter os likes, eu preciso postar, eu preciso, você não percebe que eu não tenho tempo? Aí você vai diante de Deus: Deus, o Senhor me entende que eu não tenho tempo. Aí Deus fica como? Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa. Deus não entende essa palavra "não tenho tempo". Quando você for falar "não tenho mais tempo", troque a palavra tempo e fala assim: não é minha prioridade. Eu não vou para a oração, porque oração não é minha prioridade. Eu não vou ler Bíblia, porque ler Bíblia não é minha prioridade. Eu não vou para o culto de terça de oração, porque não é minha prioridade. Eu não saio com a minha esposa em um final de semana, porque não é porque eu não tenho tempo, é porque não é minha prioridade. Porque se for prioridade, eu saio com ela no final de semana. Ou seja, mude, não fala mais "não tenho tempo". Não é minha prioridade.
Eu não tenho um tempo para passar um tempo com a minha mãe. Não é porque a tua mãe não tem sido tua prioridade. Eu não tenho tempo para abraçar meu pai quando ele chega do trabalho. Não é, é porque você pode ficar acordado para muitas coisas, mas não acordado para esperar teu pai dizer: pai, meu herói, obrigado por não deixar faltar nada em casa. Obrigado, meu querido. Prioridade. Se nós fizermos Deus de nossa prioridade, as nossas coisas se tornarão prioridades para Deus. Vamos lá. Êxodo 33, Êxodo 32. Moisés, Deus fala: Moisés, teu povo pecou, sai daqui, leve eles. No Êxodo 33, no versículo 1, vai dizer assim que Deus, ele olha e fala: Moisés, vem aqui, meu filho. Note o que eu vou te falar que você vai gostar. Deus fala: Moisés, eu vou dar um anjo que vai na sua frente. Quem não queria um anjo hoje, nesse congresso aqui? Visivelmente, aqui deste lado, 3 metros de altura, umas asas brilhantes, grupo louvando, os meninos adorando, os rapazes ministrando, e o anjo fazendo assim, e uma glória caindo neste lugar. Moisés, eu vou te dar um anjo que vai na sua frente. Aí Moisés fala: opa, sim, sim. Moisés, eu vou cumprir todas as minhas promessas que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó na tua vida. Moisés, ele, sim, sim, Deus. E ele fala: Moisés, eu vou destruir todos os teus inimigos, os heveus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, os juseus, tudo com eu vou matar diante de você. Deus odeia eu sou, eu fiz, eu posso, eu faço, eu realizo, eu toco, eu canto, eu prego, eu sou missionário, cara, eu sou o carro, eu sou aqui, eu fiz, Deus, ele falou: Moisés, eu vou matar. Aí você casa, é o meu cartão, é o meu carro. Quando eu já casei com você, já tinha a minha casa, então não está no contrato. Aí Deus fica: não entendeu, eu vou matar. Porque é nosso cartão, é nosso carro, é nosso filho, é nossa filha. Você compra fraldas e eu compro as roupinhas. O problema é Deus se atrasar, hein? Eu pago as contas e você... Não, é nós pagamos. Por isso que existe mesa, relacionamento. Em casa, desde quando surgiu o celular, uma regra que eu coloquei em casa: ninguém usa celular na nossa mesa. Nem no café, nem no almoço, nem na janta. Ninguém. Pode vir quem for, eu peço licença. Nós não temos a prática de celular na mesa. Porque a mesa nós nos olhamos. Eu vejo a minha esposa tá ficando velhinha como eu. A mãozinha começou a enrugar a janela. Esse dia eu estava olhando a aliança dela, eu falei: nossa, amor, as nossas ruguinhas estão aparecendo, as pintinhas amarelas na mão. Está aparecendo, Laure. Meu filho, quando começou a nascer os bigodinhos nele, falei: eita, a voz está engrossando, hein, gatão? E esse bigodinho raso aí, duro e cheio, duro de crescer e cheio de falha. Aí ele: pai, para, eu vou raspar. Eu falei: não, tá bonito, filhão, você está ficando moço, rapaz. A menina está ficando mocinha. E tem pais que não estão percebendo. O seu pai está envelhecendo. Para você que tem. Sabe a tua mãe? Que você grita com ela, chama de louca, pirada. Tá louca, é? Esta mamãe que está morrendo. E um dia, o que você vai estar é diante de um caixão. Mãe, se não for um fone, iPhone 17, eu não vou tirar a nota que a senhora quer. Porque as minhas amiguinhas, tudo é iPhone 16 para cima. Se a senhora não me der, eu não vou para a escola, não vou para a igreja. E aí a tua mãe, ela te dá. Teu pai trabalhando como um condenado, sua mãe também. Tomando remédio de tarja preta para dormir. Pela ansiedade, a ansiedade de não poder pagar o cartão por causa de você. E de repente agora, esses remédios estão comendo os neurônios dela. E você não faz ideia o que é uma mulher louca, ou doida, ou pirada. Então pare de chamar ela assim. Ame ela.
cozinhe para ela, honre ela, engraxe o sapato do teu pai, meu querido. Elogie seu pai. Mas meu pai é bruto, mas não tem deixado faltar nada na tua casa. Quebra o gelo, dá um abraço nele. Para você que ainda tem mamãe e papai, porque eu te garanto, vai fazer falta. Talvez você venha para cá até gritando com ela. Sabe por quê? A senhora que pagou os R$200, agora está mandando fazer um monte de coisa. Depois eu trabalho e pago esses R$200 para a senhora. Aí Deus fala: Moisés, eu vou matar todo esse tipo de gente, os eu. E eu vou te introduzir numa terra que mana leite e mel, que é o Salmo 23, no hebraico: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Moisés, eu pergunto para vocês, me ajudem. Quem fez as propostas para Moisés? Foi Deus ou foi o diabo? Gente, na hora de cantar, vocês pulam aqui na frente, por favor, cadê? Quem fez as propostas para Deus? Foi para Moisés. Foi Deus ou o diabo, gente? Aí, me ajuda aí. As propostas foram boas ou foram ruins? Certo. Quem não negaria? Quem não aceitaria as propostas? Vou cumprir todas as minhas promessas da tua vida. Você viver sem faculdade, sem nada, só aguardando cada promessa prometida sendo cumprida. Vou enviar um anjo na sua frente. Quem vai mexer com você? Todos que te verem vai ver um anjo na tua frente. Está doido? Você pode ter 60 quilos igual eu, ninguém mexe com você. Tem um anjo na tua frente. Não precisa nem ser bombado. Tem um monte de bombado sem anjo, sem Deus. Aí sai um pequenininho do carro, vai peitar, derruba o grandão. Um anjo na frente. Propostas, promessas firmes. Quem não aceitaria aqueles inimigos que te provocam na escola, na faculdade, na tua família, que você fala assim: Deus, não precisa matar não, só manda para um outro estado bem longe. Ou manda para a África com o Josinaldo, que ele trata ela lá. Porque essa daí com a África ele vai tratar, no deserto trata. Porque deserto não mata, deserto te forja. Uau, tem as coisas que vem na hora, né? Até a gente se espanta. Escreve aí alguém, depois você me dá, viu? Minha secretária aqui na frente. É nada, feia, porque a gente é amigos de banco aqui. Uns 3 dias aqui. Instale uma terra que emana leite e mel, quem não quer? É ir lá para a Bahia, montar uma rede debaixo de um monte de coco. E falar assim: o que você está fazendo aí? Meu filho, estou aqui. Mana leite e mel, o dinheiro passa. Presta atenção, jovens. Só que Deus falou assim para Moisés: porém, Moisés, a minha presença não vai com você. Porém, Moisés, eu não vou estar contigo. Vá com todas as propostas que eu te fiz, mas eu não estarei com você. Queridos, Moisés, não sendo bobo, um crente inteligente, ele fala: parou Deus, está de brincadeira comigo? Deus, se a tua presença não for, eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui. Eu não ouso dar um passo sem a tua presença. O anjo é bom, Senhor. Senhor, é muito bom ter o anjo, papai. Mas sem a tua presença, o anjo é bom, mas não é suficiente. Eu preciso da tua presença. Deus, as tuas promessas são maravilhosas que o Senhor me falou, Deus, mas eu prefiro viver a minha vida sem ver as promessas sendo cumpridas. Mas se eu não abro mão da tua presença, eu vou ficar aqui no mesmo lugar até que o Senhor vá comigo. Deus, estou cansado dos meus inimigos. Tenho ficado cansado a ponto de Arão e Ubris a segurar meus braços. Tão cansado que eu estou.
Tem dias, Deus, ó Pai, que os midianitas, os amalequitas, todos esses povos, os amorreus, os heteus, os jebuseus, eles me cansam. Mas olha, Deus, eu prefiro batalhar minhas guerras, guerrear as minhas guerras, mas eu não abro mão da tua presença. Ah, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Deus, entrar numa terra que emana leite e mel é muito bom. Quem não quer, Deus. E Moisés nem entrou. Nem entrou. Todos entraram em Canaã. Sabe por quê? Para Moisés não interessava Canaã, se entrasse ou não entrasse. Ele falou assim: Deus, Canaã, uma terra que emana leite e mel, é top. Mas eu dentro daquele lugar sem a tua presença, aquele lugar vai virar um lugar desértico e vazio. Eu não abro mão da tua presença. Propostas boas, decisão sábias. Sabe o que Deus vai responder no versículo 14, lá em cima? Aliás, lá embaixo. Ah, se tivesse o telão vocês iam ver. Aí lá no versículo 14, quem tem uma voz de Êxodo 33, 14? Quem tem uma voz aí de trovão? Lu, ô Felipe, bichado, meu filho, sua voz é maravilhosa. Você vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui. Abre aí, Êxodo 33, 14. Eu vou deixar o Felipe com essa voz dele ler para mim e para vocês. Felipe, daquele jeito que você faz aqui. Tem pressa não, Felipe. Davi falou assim: uma coisa eu pedi e vou buscar. Irmão, você já imaginou se essa realidade de 3 dias fosse para sempre? Você parou para pensar nisso? Sempre tem alguém servindo, comendo, bebendo, sendo ministrado de manhã, tarde à noite. Eu fiquei pensando no hotel, falei: meu Deus, foi isso que Davi pediu. Senhor, uma coisa eu pedi e vou buscar, que eu possa morar, montar minha beliche ou minha cama ou meu colchão dentro da igreja, dentro do templo, e ficar lá. Felipe, a gente ia dar água de coco para eles, para os rapazes aqui, ia fazer massagem no dedo deles, para eles não pararem de tocar. Felipe, manda daquele jeito. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Então, Moisés, a minha presença vai com você, e eu te darei paz. Gente, eu fico imaginando Jesus sentado em um olhar de uma criança, viu, teólogos? Eu fico imaginando Jesus sentado no trono, o pai falando com Moisés, e o pai tipo assim: filho, você está vendo, eu fiz propostas, e meu amigo está falando não. Aí eu fico imaginando Jesus dizendo bem assim: pai, eu já sabia, pai. Pai, o senhor fala face a face, é teu amigo. Ele tem um lugar secreto, só quando o senhor quer falar com ele é face a face. Sempre ele está buscando a tua presença. Tem um louvor que vocês cantam, só que eu não sei se vocês cantaram esses dias. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero ouvir a tua voz e te dizer que a tua graça me basta. Tudo é perda se não for. O que me sustentou no deserto, jovens, com um filho de 3 e um de 6, foi a presença.
Qual o nome da jovem mesma? Sara. Sara, esses 16 anos no deserto, eu falei para alguém ontem que perguntaram para mim, mas como vocês comiam o café da manhã? Eu falei, minha esposa aprendeu a fazer bolo com 2 gotas de vinagre substituindo cada ovo. 6 gotas de vinagre, 3 ovos. Então o nosso bolo era com cheiro e gosto de vinagre. O aniversário de 8 anos, de 9 anos do meu filho Felipe, foi com bolo de vinagre. Só para vocês terem uma ideia. Ele falou, pai, vinagre? Eu falei, é. Teve um dia que a minha esposa, ela acordou e ela falou assim, para o relógio para mim aí, gente, me ajuda, meu coração está queimando. A minha esposa saiu vomitando do banheiro. Ela falou assim, amor, quando eu olhei para ela, me aterrorizei, só vomitando. Meus filhos, eu falei, vai para lá, filho. E ela vomitava, gente, vomitava, parecia uma torneira. Um missionário da França que veio visitar a gente, para ver se Burkina Faso seria o país dele, que fala francês. E eu falei, mon ami, il faut rester ici avec mes enfants, que je dois aller à l'hôpital. Fica aqui que eu preciso no hospital. E ele, mon Dieu, meu Deus. Eu falei, eu volto rapidinho. Levei meu filho, minha esposa num hospital que, meninas e meninos, vocês não, nem no sonho vocês gostariam de entrar naquele hospital. A África que morre de malária o tempo todo, HIV por causa da poligamia, homens que casam com várias mulheres por causa do islamismo, poligamia, a AIDS. A África tem o maior índice de morte pelo HIV do mundo. A fome, a sede, então lá mata todo o tempo. Aquele hospital é um horror. Gente, é loucura aquele hospital. Pessoas abertas, sem olho, tudo é ali. Os americanos, se acontece alguma coisa, um helicóptero vem e leva para a capital. Eu estava a 290 quilômetros da capital no norte. Só com o camelo. E de repente a minha esposa, quando chegou no hospital, eu entro com a minha esposa no hospital, 8 doutores abrem um caminho. E ela já estava com um balde de sangue, porque eu coloquei um balde. E ela estava fraca, coloquei numa cadeira de roda, os médicos trouxeram a cadeira, colocamos ela. Quando colocamos ela na cadeira de roda, uns 3 metros, ela desmaia, o balde cai, vira aquela poça de sangue. Os doutores jogam a minha esposa como um objeto em cima da maca, com a brutalidade, abre a boca dela para ver, começam a mexer nela, todo mundo espantado. Agora me traz uma cadeira de roda, eu sento na cadeira de roda, minhas pernas tremendo. Um doutor vem, começa a mexer no meu ombro e dizendo, c'est très difficile, está muito difícil. Quando eu me aproximo 3 metros da minha esposa, depois que eu me acalmei, toquei na sola do pé da minha esposa. Minha esposa dura, gelada, cheio de sangue, porque eles não conseguiam parar. O médico voltou minha cadeira de roda. Do outro lado só tinha lençóis, porque não tem banheiros. É um lençol para você ficar em um pinico, um lençol, um pinico, uma vasilha para você fazer suas necessidades. Quando eu voltei, jovens, abaixei minha cabeça e comecei a chorar e falar com Deus. Do meu lado esquerdo, eu senti como se abrisse um freezer e uma voz cruel. Ei, olha para cá. Eu procurei aquela voz bruta, rude, cruel, assassina, gelada. Olha para cá. Quando eu olhei para o lado esquerdo, não tinha nada, ninguém. Só a enfermeira andando ali. Falei, essa é a recompensa que o teu Deus te dá. Olha para a tua esposa, veja a situação dela. Esse é o favor que você tem do teu Deus. Agora ela vai ficar aqui e você voltará para o teu Brasil só com seus 2 filhos. Jovens, quando você prioriza a presença, esta presença te sustenta, mesmo você não vendo. Ela não te larga. A minha cadeira de rodas, em um momento que eu só ouvi, não dei atenção, mas dei um medo.
Porque ele não estava mentindo, era o que eu estava vendo. Esse era o pior. E de repente eu senti minha cadeira de rodas, um fogo com redemoinho, me envolvendo no meu corpo, e demorou aqui em mim. Eu senti que saiu, passou, atravessou minha esposa, ficou naquela cortina, como um mini sol, jovens, um sol pequeno, mas reluzente. E eu olhei, eu fixei, ali saiu aquela voz, bradando nos meus ouvidos: filho, eu estou aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Veja o que eu faço. A minha esposa deu um tranco, voltou, fez transfusão de sangue, e hoje ela está de pé para a honra e a glória do Senhor Jesus. Operando eu, Deus dizendo: quem impedirá? Aravassura crema na voz. Priorize a presença. Não fala não tem um tempo. O tempo é todo dele. A gente cantou. O que adianta ganhar o mundo todo? Moisés tinha tudo para ganhar o mundo todo. Aí eu estou indo para inaugurar um poço. Um poço artesiano. E de repente, 400 quilômetros de carrinho. Eu tinha uma pampinha baixinha. Eu e minha esposa feliz. Com 300 hinos no meu pendrive. E louvando, Deus da minha vida. Cantando, bom, nós vamos inaugurar já outro poço, amor. A minha esposa: amor, vamos chegar logo, a tribo está esperando. Laura, no meio do caminho, 2 homens nos param. Divisa do Níger, divisa do Mali. Só camelo no deserto. 2 homens pararam com um fuzil. Parei. Um entrou aqui atrás de mim, o outro subiu. Falei: good morning. Ele não respondeu. Falei: salam aleikum em árabe. Falei: John Ali em Fufud. Falei: bonjour em francês. Aí ele só olhava para mim, me encarava. E no olhar dele eu vi morte. Ele olhava para trás, porque eles têm turbantes, e com um fuzil. E eu falei: Deus, dentro do carro, o Senhor me conhece. Eu sou sanguíneo e colérico. Se ele encostar na minha esposa, eu vou hoje. Mas o Senhor sabe que esse que está atrás de mim vai comigo. Porque o sanguíneo, ele olha, ele analisa tudo já rapidinho. O fuzil ferrujado, o cara mais bobo, quem manda, quem está mandando. Ele olhava para trás e só com o olhar. Falei: mozão, aperta o pino da sua porta. Eu vou seguir a velocidade que está falando. Mas eu não vou mentir para você, eu estou com medo. Não abra a tua porta por nada. A minha esposa começou a chorar no carro, tremia, pegou na minha mão. Eu olhava para ele, puxando conversa, ele não me respondia nada. Ele: Ale, tipo, segue. Seguindo o deserto, irmãos. Se ele entra para o Níger, estavam matando estrangeiros na entrada do Níger. Eu sabia do americano e o francês, que eles levaram lá e mataram lá. Porque não pagaram a recompensa. Brasil piorou ainda. Mas com o PT, mata ele, é crente. Não conheço não, quem é esse aí? Mata aí, filho, problema de vocês. Aí eu falei: amor, começa a orar comigo. Intimidade. Falei: Deus, o Senhor sabe que eu estou falando porque eu estou com medo. Eu não ia matar, irmãos. Eu nasci no berço evangélico, mini braque. Eu nunca peguei numa arma, não sei o que é isso. Eu nunca bati ninguém, nunca ninguém bateu em mim. Eu nem sei o que é. Me falaram: tá cheio de maconha aqui. Eu falei: mas o que é isso? Olha, tem maconha por aqui. A turma falou lá no meu bairro, porque eu moro numa cidade de Suzano, né? No morro, do lado de favela. E aí eu não sei o que é. Porque você nasce no evangelho. 50 anos servindo ao Senhor Jesus. Vendendo no trem. Com a Bíblia de 1,5 kg do lado. Aí eu falei: amor, vamos orar. Falei: Deus, por favor. É o poço, meus filhos estão na capital, na escola. Olha minha esposa, tua serva. Não tinha ar-condicionado, então tinha um quebra-vento, Felipe. 49 graus, 50 graus, como eu falei para vocês na sexta.
a gente com aquele calorzão, entra uma brisa suave dentro do nosso carro. Eu estou acostumado com redemoinho, irmãos. Um redemoinho dentro do nosso carro, mas com vento gostoso. A minha esposa, amor, que gelo é esse? Ela falou, mozão, eu estou sentindo, amor. Você está vendo esta nuvem aqui dentro? Ela, estou vendo, mozão. Irmãos, jovens, adolescentes, o Senhor bradou com a voz dentro do meu carro, dizendo, filho, olha filho, você vai ver o que eu vou fazer. Filho, eu já dei ordem aos meus anjos, ao teu respeito, veja o que eu faço. De repente, o cara que estava lá atrás, ele deu um tapa, queridos, pá, em cima do teto do carro. Parei, desci do carro pela frente, fiquei na porta da minha esposa. O cara desceu correndo, o cara abriu a porta, bateu. Ele assustado olhando para nós. Não me pergunte o que eles viram, não me pergunte o que eles ouviram. Só sei que não foi bom. Eu imaginei Deus dizendo, olha, eu vou contar até 3. Se vocês não deixarem meu servo, eu vou matar vocês dois hoje. 1, 2, vai que eu vou te matar. E ele começou a gritar, vai, Ale, vai. Eu peguei meu carro, liguei, saí ali, nas velocidades, os dois ficaram para trás, no meio do nada. Ali eu fui dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia. Priorize a oração. Não sai do teu lugar de intimidade. Ou começa a criar um lugar de intimidade a partir de hoje. Não sai sem a presença. Porque foi o que Pedro falou. Para quem eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jovem, adolescente. Eu me emocionei vendo vocês louvando com o grupo de louvores ministros. Como eu me emocionei ali de ver uma geração que vai sair missionários, pastores, líderes, Jubraque, Umasbraque. Vocês vão casar, vocês vão ser muito felizes. Vocês vão conquistar. Tudo isso Deus tem para vocês. Deus tem para vocês um plano perfeito. Mas Ele está dizendo assim, mas não ande, não faz nada, não escolhe nada. Não ousa sonhar com nada sem a minha presença. Vou falar mais uma para vocês, porque eu preciso finalizar. Eu marquei um monte, gente, mas eu quero falar para vocês do Príncipe Dort. Esse cara aqui, 60 quilos. Não se acostume com a presença de Deus a ponto de desprezar a presença de Deus. Não se acostume com a presença de Deus a ponto de desprezar esta presença. E não se acostume sem a presença de Deus a ponto de não sentir falta da presença dEle. Vocês sabem que para tirar CNPJ aqui, para registrar uma igreja, é muito difícil. No Brasil. Hoje inventaram o MEI aí, que é mais fácil. É um meio mais simples. Mas o CNPJ para uma igreja era muito difícil. Eu no deserto, eu já estava cuidando. Hoje nós cuidamos de 4.650 crianças, mas na época era 1.200. Eu morava no deserto com 2 crianças. Eu tinha que ir na capital, porque sou na capital que tenho os meios. Está aqui a Laura e o Glauco, pastores que foram em Burkina, pastor Rafael. Lá não tem esse mundo de internet. Hoje já melhorou muito. E de repente agora, eu deixei minha esposa, meus filhos no deserto, fui para a capital com a minha pastinha, porque eu já tinha vindo 3 vezes, mas a corrupção é muito grande lá, então eles demoram muito. Como não tem sistema, demora mais ainda. Então eu falei, eu tenho que começar a trabalhar. Quando eu cheguei numa prefeitura, eu precisava de 3 carimbos, tudo prontinho. Na prefeitura é um ambiente, metade desse ambiente aqui. Você pega uma senha, você fica aí. E aqui na frente fica um soldado lá, um soldado aqui, e fica o general aqui, e várias mesas para professores, ONGs. Só que naquele dia, eu estava com uma roupa muito bonita. Mais bonita do que essa.
bem de príncipe mesmo. E eu estava no meio lá das pessoas com a minha pastinha. Daqui a pouco eu era o único estrangeiro, o único branco, porque a África é negra, era o único branco ali. E eles têm raiva da França, porque a França que colonizou, e a França vai lá explorar o ouro, aí joga o mercúrio para separar o ouro da terra, e aí vira aquela meleca lá de câncer, o terreno infértil, mata boi, é um terror, por causa do diamante, o glamour de Paris, né? Mas ninguém sabe de onde vem, é diamante sangrento, né? E de repente, eu estou ali, e eles começam a falar, esses estrangeiros vêm aqui, pensa que pode mandar, pensa que pode fazer, pensa que é os bambambam, e não sei o quê, e eu só ouvindo sussurro. Daqui a pouco chamou número tal. Aí chamou o general que olhou e falou assim, você aí, vem aqui. Aí quando eu estava vindo no meio do banco, aí eu ouvi aqueles sussurros, né? Agora vai pegar, agora ele vai ver o lugarzinho dele. Você vai ver, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu cheguei aqui na frente, bonjour, bom dia. Ele, quem é você? Aí eu me chamo Josinaldo, sou brasileiro. Você faz o que aqui? Senhor, eu moro lá no norte, 280 quilômetros. E eu tenho 2 crianças, sou casado. Eu tenho um trabalho com criança. Que trabalho com criança? Você já está autorizado? Aí eu, não, eu estou aqui para isso. Assim, mas no teu país é bagunçado desse jeito? Você pode fazer trabalho sem registro, sem autorização? Aí eu, não, senhor. É que eu moro muito longe, o senhor sabe, lá em Diboa é 280 quilômetros, 7 horas para chegar aqui, é muito longe. Quando o ônibus quebra, já dormi na estrada, comi galinha crua na estrada, fiquei sem comer, beber a noite toda lá, porque o ônibus quebra, fiquei 2 dias na estrada. Ele, não estou te perguntando essas coisas, estou te perguntando se no teu país é bagunçado. Eu falei, não é bagunçado. Sabe que eu menti? Não, eu falei a verdade. Eu falei, não é bagunçado, o senhor tem razão. Ele falou assim, mas o que você está precisando? Passaporte. Aí ele pegou meu passaporte. Josinaldo Dorte Cavalcante. Eu falei, isso, senhor. Está aqui meus documentos. Eu preciso dos 2 carimbos do senhor. E mais um carimbo na outra prefeitura, que é a Polícia Federal, que eles chamam de prefeitura. A Meri. E ele olhou, todo mundo parado, e eu de costa, com a minha tremedeira. Aí ele olhou, Josinaldo Dorte Cavalcante. Só para vocês terem uma ideia, jovens, o Dorte é da minha mãe. Minha mãe nasceu aqui em Dracena, divisa Mato Grosso, e ela colhia milho e colhia café, cafezal e milharal. Acabou. E canavial. Essa é a história da minha mãe. Minha mãe casou analfabeta e não tem mais história nenhuma. Vem de uma raiz italiana, mas não tem história nenhuma. O meu pai, Cavalcante, cresceu em Sergipe, veio para São Paulo, casou com a minha mãe, acabou a história. Não temos história. E de repente, ele falou assim, Josinaldo, o teu nome, esse passaporte é verdadeiro? Aí eu, sim, senhor, verdadeiro. Ele, porque eu conheço a história dos Dortes. Aí eu fiquei assim, como se não tem história? Aí a turma deu risada aqui, porque eu ri um pouquinho, os 2 soldados sérios, eles riram, e ele falou, eu estou falando sério. Porque a minha bisavó contava para nós que a família dos Dortes no Brasil é a família dos feudais, é os donos das terras do Brasil. Nós temos em nosso meio um príncipe aqui. Eu não sei se ele está com medo ou com vergonha, mas nós temos um príncipe em nosso meio. Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele carimbou, jovem, para mim, os 2 vistos. Eu precisava ir lá, mas ele falou, você, soldado, vem aqui, vai lá atrás, pega o 3º carimbo, traz aqui. Quando ele entregou na minha mão, dizendo, olha, parabéns pelo trabalho, olha, que Deus te abençoe, pode ir em paz, faça um trabalho bom. Aí, já viu noiva saindo da igreja? Eu falei, agora eu pego. E eu só rapidinho, vocês viram que é... Aí eu...
todos com a cara mal lavada. Quando eu cheguei na porta, Deus falou: para, saiba de uma coisa, meu filho, eu nunca permitirei que o meu amigo, meu ungido. Sabia que foi a primeira vez que eu ouvi meu amigo da parte de Deus? Foi ali naquela porta. Ele falou assim: nunca vou permitir que o meu amigo, o meu ungido, seja humilhado na presença dos ímpios. Cheguei em casa, com meu ego lá em cima. Falei: mozão, vem aqui, gatinha. Você sabe com quem você casou? Ela: como assim? Eu falei assim: nem eu sabia. Você já sabia, mozão, e me enganou? Ela: o que, amor? Fala. Você casou com um príncipe. Está no livro aí. Não saia do lugar, priorize a presença. Jovem, se você me priorizar, Deus está dizendo hoje, as suas prioridades serão as minhas. Deus me mostrou muitos de vocês aqui, nesses 3 dias, que chegaram arrebentados, lutando sozinhos, tentando sozinhos, fazendo um monte de coisa sozinhas. Deus me mostrou que muitos de vocês dormem com a luz apagada, já tentaram suicídio, porque tocaram em você, porque falaram que você é feia, machucaram você, falaram que você vai ser igual ao teu vô, um cara que não vai dar certo. Falaram para vocês: olha, você vai ser igual ao teu vô, igual ao teu pai, igual ao teu tio. E Deus me mostrou que muitos de vocês chegaram aqui realmente dizendo: Deus, é mais 3 dias que eu vou, fale comigo. Deus me mostrou tantas situações, do tomar banho sozinho, não é? Tem que deixar aberta, não vai para a escola sozinha, alguém está perseguindo. Deus falou que tem corações que chegou aqui, é um coração novinho, mas já está explodindo, de crises e crises e crises e medo. E Deus, Ele falou: filho, eu trouxe aqui só para curar e levá-lo a uma intimidade. Aquele lugar santo, na tua casa, não importa o lugar, tá? Pode ser debaixo de um pé de manga, pode ser lá no fundo do teu quintal, no tanque, pode ser atrás do teu guarda-roupa, pode ser debaixo da tua cama. Não importa o lugar que você vai querer. Mas é missionário, não importa. Eu tive um lugar no deserto que toda vez eu ia ali. Meu pai, quando morreu, eu sou o irmão mais velho. Eu só recebi um telefonema: nós estamos velando teu pai. Eu estava no meio do deserto. Eu corri para aquele lugar, eu não podia orar lá. Eu corri para o meu lugarzinho com Deus. Falei: Deus, por que, Deus? Eu vou para o Brasil para pregar, vou para conferência, vou para congresso, para simpósio, mas meu pai morreu, Deus, eu estou aqui no deserto. Por que, Deus? Eu sentia só Deus dizendo: filho, calma-te, calma-te, eu estou aqui contigo. Filho, todos têm um Getsemane, vai passar. Filho, todos têm um Getsemane, vai passar. Filho, todos têm um Getsemane, vai passar. Eu fui respirando. Deus me acalmou. Aquele cantinho vai te acalmar. Mas é triste quando Deus fica o dia todo correndo atrás de você. Ele espera te encontrar meio-dia, 1 da manhã, 1 da tarde, 2. Ele espera te encontrar, mas Ele não te encontra porque está correndo. E hoje Ele está dizendo assim: filha, filho, volta. Não ousa sair sem minha presença porque você está pedindo paz. E Deus falou: Moisés, eu vou te dar paz. Não é o que você está precisando, paz. Se você tiver paz, você percebeu lá no deserto que Moisés falou: Deus, o povo pede água. Aí Deus falou tipo assim: Moisés, você não me escolheu, filho? Se você me escolheu, eu estou aqui. É água, tem água aqui, filho, eu estou aqui. Aí Moisés falou assim: Deus, estou pedindo
comida. Ah, filho, você me escolheu. Você lembra que você falou assim: Deus, eu não abro mão da tua presença. Então, carne não é problema, cordonice não é problema, maná não é problema. Estou aqui contigo. Você não entendeu, Moisés? Eu estou do teu lado. Então, aquele cantinho, Deus tem falta. Não pegue mensagem do YouTube, Instagram, de fulano de tal. O único Wi-Fi entre você e Deus continua sendo um negócio chamado joelho. Sempre vai ser. Eu tenho um cantinho aqui no São Paulo. Cria o teu cantinho. Mas não deixa Deus te esperando. Separa um tempinho da tua vida. Lê um pouquinho. Chore na presença dele. Coloca uma cadeira, fala: papai, senta aqui. A minha faculdade, papai, eu estou em dúvida. Eu queria isso, mas eu estou em dúvida. É uma luta de mim. Aí ele: calma, filha, estou aqui. Você chegou no... Olha, eu estava te esperando já. Vocês me perdoem, eu vou sentar aqui. Deixa eu ver de onde eu vou. Eu vou aqui do lado do meu... Faz de conta que eu escolhi esse cantinho aqui. Todo dia eu venho aqui. É o meu cantinho. Eu falo: Deus, tá difícil. O negócio tá pegando, pai. Eu tô aqui no Brasil, mas o negócio tá... Tô com saudade da África, dói. Quero voltar logo. Tenho saudade. E Deus vai estar lá. Só que quando Deus ele chega, como com Adão, toda tarde Deus descia, sentava ali e falava: meu filho está demorando, Adão. Toda tarde Deus andava com ele. Agora imagina assim, Deus cantando para você hoje nesta manhã: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, filho, me encontrava, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar. Fique de pé comigo. Sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em teu lugar. Cadê você, batera? Filho, nada irá me impedir de te amar. Você me ajuda aí? Já não... Três convites. Tá
ninguém perceber quem é você. Primeiro, Josinaldo, eu nem conheço Jesus ainda, então como que eu vou ter intimidade com Ele? Então meu primeiro convite para você vir aqui, é você que ainda não se rendeu a Jesus. Você não confessou Jesus como teu Salvador. E você está nesses 3 dias, Deus te pegou aqui. E você fala, hoje eu quero me render a Jesus. A partir de hoje, a minha vida é dele, nada mais. A partir de hoje, é só dele. Então a partir de hoje, Ele vai te levar em um nível de intimidade. Coisas que os teus olhos não viram, coisas que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no teu coração, Ele vai a partir de hoje te revelar. Então você vem para cá. Segundo grupo, aqueles que estão distante de Jesus. Estão cantando, estão pulando aqui, estão gritando, mas amanhã já sabe o que vai fazer. Pecadinho de estimação, vai bater na porta e vai ser tudo a mesma coisa. E Deus, Ele te trouxe esses 3 dias para mudar a tua história. Eu falei sexta-feira, você vai voltar diferente. Eu quero te convidar aqui, jovem. Não tenha vergonha, vem, se rende aos pés. Volte para Jesus, fala, Jesus, a partir de hoje me ajude. Eu não quero mais, eu quero o meu lugar secreto. Quero viver o sobrenatural contigo. E eu quero te convidar você também para vir para frente. E o terceiro grupo de pessoas, junto com o segundo, é para você que não tem sentido mais Deus com você. Esses 3 dias está sendo um marco. E você fala, olha Pai, me leva em um lugar secreto contigo. Me permita vivenciar milagres. Me cura dessa dor, deste peito que parece que vai explodir. Me cura deste medo, me cura dos meus traumas. E eu quero te convidar também. Se você desejar, como diz o pastor Ezio Teixeira, é você e Deus. Mas eu estou aqui que eu quero orar por você.